Boa tarde a todos. Então, a gente vai dar início aqui à apresentação do capítulo Distração de Informação Aberta, com os autores aqui do livro desse capítulo, no caso eu, Daniela Barreiro Claro, que sou professora da Universidade Federal da Bahia, o Joaquim Santos, o Marlon Souza, a Renata Vieira, a Vládia Pinheiro. A gente vai falar um pouquinho da história, alguns aspectos, uma conceituação formal. Depois a gente vai entrar no assunto de extração de informação, falar um pouco do REM e da extração de informação aberta. E aí a gente vai dar um overview sobre a avaliação e falar algumas considerações finais. Então, iniciando, a extração de informação, ela é uma tarefa específica que a gente pode ter a obtenção específica de dados, né, de usuários, que a gente pode estar trazendo essa informação de uma maneira estruturada, para que a gente possa tirar essa informação de dados não estruturados. Então, essa é especificamente o que é a extração de informação, essa tarefa específica, né? Então, partindo do pressuposto que a gente também tem documentos e que esses documentos são compostos por sentenças, a gente vai passar a extrair e analisar a sentença, né? A gente viu recente que a gente trabalha com recuperação para detectar o documento. E aqui não, aqui é como se a gente já estivesse agora dentro do documento e a gente vai analisar especificamente as sentenças, né? Então, por exemplo, a gente tem uma sentença, Renata Costa palestrou na Universidade Federal da Bahia. Então, a tarefa de extração de informação visa extrair entidades, por exemplo, Renata Costa, Universidade Federal da Bahia, e relações. Por exemplo, palestrou, né? Um tipo específico aí de relação. Então, o objetivo principal da tarefa seria isso, tentar aí agora entender especificamente cada sentença que a gente tem. Então, nessa etapa, a gente pode posicionar essa tarefa de extração de informação, conceituando entidades e relações como um pré-processamento, e esse pré-processamento significa que a gente vai ter toda essa etapa de extração de informação, que a gente vai trabalhar em cima de entidades e relações, por exemplo, para uma tarefa fim, que será um mapa conceitual, onde as entidades e relações extraídas através do pré-processamento de extração de informação pode auxiliar na confecção ou geração de uma tarefa fim, como um mapa conceitual, no sentido de que você já tem as entidades e as relações separadas, né? Também pode auxiliar, por exemplo, numa tarefa de extração, de geração de grafos. Então, onde você também tem as entidades e as relações que vão auxiliar no mapeamento dessas relações entre essas entidades que compõem esse grafo. Podem também ser parte de um pré-processamento de uma tarefa de análise de sentimento, onde você extrai entidades e relações que vão facilitar o reconhecimento dos aspectos positivos, negativos, neutros, em termos dessas entidades e relações. Utilizada também na parte de desinformação, onde auxilia você a identificar quais são entidades ou relações que já são parte do conceito de desinformação. Na parte de geração de ontologias, porque você pode trabalhar e conceituar essa parte de entidades em termos dos conceitos e em termos desses relacionamentos nas ontologias como parte de etc. E em aspectos também de sumarização, você pode sumarizar vindo de uma tarefa, de um pré-processamento de extração de informação,
Você pré-processa, extrai as informações em entidades e relações e monta um sumário baseado em entidades e relações. Enfim. Então, também toda a parte de query answering, você pode montar perguntas e respostas fazendo uso desse pré-processamento. Então, isso é uma possibilidade de utilização da tarefa como parte de um pré-processamento. Mas também ela pode ser usada como uma própria tarefa de extração de informação, onde a gente avalia, estuda e pesquisa toda a parte das entidades e relações em termos dos métodos, né? Como a gente pode fazer avançar o estado da arte em termos dos métodos relacionados a entidades, em termos dos métodos relacionados à parte de relações. E aí a gente vai falar aí um pouquinho da história. Vou passar aí a palavra para o meu colega Marlon. Então, boa tarde, eu sou Marlon Souza, da Universidade Federal da Bahia, e eu vou falar um pouco sobre a história da área de extração de informação, visando primeiro pontuar essa área, como é que ela se desenvolveu, relacionando ao histórico da área de processamento de linguagem natural como um todo, mas também para a gente entender como o desenvolvimento histórico da área influencia tanto a caracterização dos principais problemas que nós estudamos hoje, quanto dos métodos que a gente utiliza. Certo? Então, em relação à história da extração de informação com o histórico de processamento de linguagem natural, a gente tem que entender que, na verdade, a sub-área de extração de informação, ela tem uma característica, ela é caracterizada por métodos e por enfoque, bem similar ao desenvolvimento da área como um todo, ao desenvolvimento de PLN. Então, a gente vê a área de extração de informação surgir principalmente na década de 90, com alguns primeiros trabalhos bem focados em regras de extração para completar templates, com um foco principalmente de aplicações comerciais, sistemas específicos para aplicações comerciais, certo? E ele é adotado como um problema através principalmente de determinadas conferências que visavam o impulsionamento dessa área. Então, a gente tem um surgimento de conferências como a MOOC, que é a Message Understanding Conference, no final da década de 80 e principalmente a partir da década de 90, que vão impulsionando o desenvolvimento da área, mas também vai criando recursos que permitem a gente pensar a utilização de outros métodos. Então, a gente vem, a partir da década de 90, dentro da área de PLN como um todo, com um crescimento de métodos baseados em dados, a disponibilidade de dados voltados para a extração de informação permite também que a gente comece a pensar como utilizar métodos baseados em dados nessa área de extração de informação, o que leva a uma sofisticação dos métodos utilizados, mas também a uma definição mais clara de quais tarefas vão ser investigadas e como elas são definidas. Certo? Isso permite, com a definição mais clara das tarefas, isso permite que a gente desenvolva métodos mais focados para extrair informações mais precisas e permite com que a gente vá crescendo a performance dos sistemas para essas tarefas dentro da área, certo? Então, a gente vê a aplicação de métodos de aprendizados de máquina supervisionados e semi-supervisionados a partir da década de 2000, na verdade, final da década de 90 e começo da década de 2000, isso vai se ampliando e se maturando, se tornando mais maduro, até que atualmente a gente tem um enfoque dentro da área, como em outras áreas de processamento de linguagem natural, em métodos majoritariamente baseados em dados, baseados em grandes volumes de dados, inclusive com técnicas principalmente neurais, hoje em dia. Alguns eventos notáveis para a gente entender essa evolução da área de extração de informação é a realização de determinadas conferências. Então, como eu já falei, no final da década de 80 até o final da década de 90, teve uma sequência de eventos chamado MOOC, que é Message Understanding Conference, que foi realizado com apoio do Exército Americano, da Agência de Fomento à Pesquisa, financiado pelo Exército Americano. E o foco
da tarefa de extração de informações, como definido nessas primeiras conferências, ela era muito voltada a preenchimento de determinados templates. Então, você tinha um determinado texto e você tinha templates que delimitavam determinados tipos de informação que deveriam ser preenchidos. E o objetivo dos sistemas dentro dessas tarefas definidas nas conferências MOOC era justamente processar o texto e preencher esse template. Com a evolução, o MOOC teve 7 edições. Com a evolução das MOOCs e dos sistemas que foram apresentados a cada ano, essas tarefas elas foram cada vez mais bem delimitadas. Então, por exemplo, a partir da MOOC 6, a gente tem a definição formal da tarefa de reconhecimento de entidades nomeadas, que a gente vai discutir depois, que é a identificação das entidades que estão sendo referidas no texto. A gente tem também uma melhor definição sobre que tipo de relação está sendo extraído e como é que a gente identifica a relação. Então, a partir da MOOC 7, por exemplo, a gente tem a tarefa de extração de templates e a gente também tem uma tarefa específica para identificar relações entre entidades. A partir a MOOC vai até 1997 e se sucede por uma outra conferência chamada ACE, e a ACE ela já vem, a gente já está no final da década de 90, começo dos anos 2000, então ela já vem delimitada pensando técnicas baseadas em dados, principalmente. Então, a gente já tem conjuntos de dados maiores na ACE, a gente já tem uma definição, uma separação mais clara de quais as tarefas estão associadas à área de extração de informação, ao problema de extração de informação. Então, é na ACE que a gente vê a definição clara e a separação clara das subtarefas de extração de entidades, que a gente chama de reconhecimento de entidades nomeadas, de identificação de relações entre entidades mencionadas no texto, que a gente chama de extração de relação, identificação de eventos sendo noticiados no texto, que a gente chama de extração de eventos, como subtarefas dessa tarefa maior de extração de informação, certo? Além disso, a partir da ACE, a gente tem também a introdução de processamento de outras línguas e um movimento para o multilingualismo. Então, na ACE, a gente tem o processamento não só da língua inglesa, como também da língua chinesa e da língua árabe, certo? No caso do português, particularmente, é importante citar as tarefas, os encontros do AREN, que foram dois eventos de avaliação conjuntas voltados para a extração de entidades, mas que, principalmente a partir do segundo AREN, né, no segundo AREN, foi incluído também uma forma limitada de extração de relações entre entidades, que previa três ou quatro tipos de relações também entre entidades para ser desenvolvidos. E é muito importante porque essas tarefas, elas efetivamente criaram dados e criaram o que a gente chama de coleções douradas para que a gente possa evoluir as tarefas de extração de informação para a língua portuguesa, e o AREN é até hoje considerado... a coleção dourada do AREN é até hoje considerada a coleção dourada para avaliar reconhecimento de entidades nomeadas na língua portuguesa. Então, teve uma grande contribuição para a extração de informação na língua portuguesa. Então, vou falar um pouco sobre os conceitos de relação e entidade que são trabalhados dentro da área, certo? Para a gente pontuar sobre o que é que a gente está falando. Na verdade, a gente tenta conceituar aqui, mas existe uma certa variação da conceituação dependendo dos trabalhos, dependendo das conferências. Então, o nosso conceito de entidade, que a gente trabalha no capítulo em particular, mas também em muitos trabalhos da literatura e muitas conferências dessas, muitos datasets foram criados para a tarefa de reconhecimento de entidades. Elas tratam de um conceito associado de uma entidade com um designador rígido, ou seja, algo que, se você tirar do contexto, um descritor, que se você retirar do contexto da sentença, ele ainda é inteligível enquanto se referindo a uma determinada entidade. Então, isso acontece, por exemplo, com nomes próprios, com referências temporais, com valores, e é diferente de um descritor definido, por exemplo, o presidente do Brasil,
que varia dependendo do contexto em que você está falando, em que ano você está falando. Então, a gente utiliza a conceituação principalmente de Chen, que é um objeto concreto ou abstrato, como uma pessoa, um livro, um sentimento. É uma definição bastante geral e que engloba as variações dentro da literatura. Entidade é até um pouco mais concreto, né? Os trabalhos até, apesar de ter algumas variações, por exemplo, a ACE já utiliza descritores definidos como descritores de entidade, como entidade a ser extraída, a maioria dos trabalhos aceitam essa ideia de uma entidade como um designador rígido. O conceito de relação ele já é mais variável dentro da literatura, dependendo de onde ele está sendo aplicado, certo? De forma geral, uma entidade é uma associação, uma relação é uma associação entre entidades. O que a gente tem que ver é que na literatura existe uma variação em que esse relacionamento entre entidades, uma noção de relacionamento, ela pode ser vista como uma relação de primeira ou de segunda ordem, ou seja, uma relação entre entidades concretas, certo, de um determinado domínio de discurso, ou pode ser também uma relação entre conceitos de um determinado domínio de discurso. Então, por exemplo, um livro tem um autor, pensando isso como uma relação também. Isso acontece bastante, principalmente em sub-áreas da extração de relações, como extração de relações abertas, e por aí vai. Então, a gente considera uma relação como uma relação entre entidades, como ela existe se existe um veridador, e aí a gente está tomando uma teoria semântica específica, que é a semântica de veridadores, certo? Para entender esse conceito de relação. Então, por exemplo, a gente diz que existe uma relação entre A e o conceito maçã, né, entre um objeto e um conceito maçã, se realmente existe um determinado objeto que está sendo designado, está sendo referido por esse termo A, e esse objeto ele faz parte de um determinado conceito, que é o conceito maçã. Então, existe essa relação entre essas duas coisas. No contexto de extração de informações, como eu disse, essas relações elas acabam sendo, ela acaba sendo ou entre relações entre entidades, ou ela pode ser relações entre uma entidade e um conceito, ou entre conceitos, certo? Isso vai depender muito do foco em que o trabalho está sendo realizado e principalmente na aplicação que esse trabalho está planejando. Então, por exemplo, na área de população de ontologias, de extração de informação para a população de ontologias ou para a criação de ontologias, é muito comum, para a população principalmente, é muito comum a gente ver a restrição de relações entre entidades, entre relações, ou seja, relações de primeira ordem. Quando a gente vai falar sobre a criação de ontologias ou aprendizado automático de ontologias a partir de textos, é comum que essa noção de relação ela seja alargada para pensar também relações entre conceitos ou relações entre entidades e conceitos. Então, elas são relacionamentos de primeira ou de segunda ordem, certo? E aí acaba tendo essa variação, mas a gente tenta sempre ter uma noção geral que englobe todos ou a maioria dos trabalhos da literatura, e a gente utiliza esse panorama semântico para entender essas variações. Então, a ideia que a gente coloca no capítulo é justamente dar essa conceituação para a gente entender como os métodos variam e como o que pode ser contrastado e o que pode ser comparado ou não, dentre as diferentes abordagens e os resultados que a gente encontra na literatura. Então, eu vou passar de volta para Daniela e ela vai falar um pouco sobre a área de extração de informação como um todo, quais são as suas sub-áreas, e depois a gente vai abordando de forma mais específica cada sub-área, cada tarefa mais clara dentro da área de extração de informação. Então, dentro da extração de informação, a gente pode classificar ou tipificar, né, entre principalmente dois grandes mundos que a gente vivenciou, que passou depois a ser chamado de extração de informação tradicional e passou a ser dividido em extração de informação aberta, né?
Então, explicando através de um exemplo, a gente pode ter que a sentença Renata Costa palestrou na Universidade Federal da Bahia, em Salvador, na extração de informação dita, né, a partir de então, de tradicional, é aquela extração que você tem que definir as relações específicas previamente. Então, eu vou definir que eu quero todas as relações, por exemplo, que se refiram a palestrar em. E aí eu vou procurar nas sentenças onde se encontram essas relações para que eu possa extrair os argumentos que se referem dessas relações. No conceito da extração de informação aberta, a gente tem que não são predefinidas essas relações, então isso é obtido através da compreensão desse conceito entre as relações e essas entidades que mapeiam essas relações, essas associações entre as entidades que mapeiam essas relações. A gente pode fazer uma rápida observação, principalmente em relação à tarefa que foi apresentada sobre recuperação da informação, quando houve a especificidade do precisão e da cobertura. Então, a gente pode observar que, em termos de extração de informação tradicional, a gente pode ter uma precisão muito maior em termos das extrações, mas e uma cobertura, né, que a gente tenha um pouco aquém do que poderia ter sido, já que a gente tem que definir tudo previamente. Já em termos da extração de informação aberta, a gente pode ter uma precisão um pouco menor, um pouco menos assertiva, mas uma cobertura maior, visto que a gente não define previamente essas extrações. Então, hoje, a gente classifica ou tipifica a extração de informação entre esses dois tipos, né, nesse sentido. Então, a gente tem toda essa parte de limitação. Então, por exemplo, na sentença, um aluno pode ser encontrado na escola, eu posso dizer só estruturas de relação que eu queira extrair, extrações que tenham relações de localização. Então, aí eu vou buscar em todas essas sentenças esse tipo de relação e vou extrair esse tipo de relação. Então, eu posso claramente utilizar num processo de pré-processamento para que eu possa, através do, por exemplo, parte off, onde eu tenho um todo parte, mapear ou gerar uma ontologia que eu tenha como extração de informação, por exemplo, tradicional para um domínio até específico, um parte todo aí bem definido e bem delimitado. E aí eu passo a palavra à minha colega Renata, para que ela possa falar um pouco aí do reconhecimento de entidades nomeadas. Olá, vou dar continuidade, então, com as entidades nomeadas. Sou a Renata, que é investigadora, pesquisadora da Universidade de Évora. Então, aqui, o Marlo falou em entidades, e aqui a gente tem uma especificação para entidades, que é entidades nomeadas, né? Então, quando a gente entra na tarefa do reconhecimento das entidades e das entidades nomeadas, a gente já tem um conjunto de entidades mais específico, identificado por essa questão do nome, né? Então, por isso aqui eu tenho, nesse exemplo aqui, nomes próprios. Renata Costa palestrou em Salvador, e eu tenho, então, a identificação da expressão que se refere a uma entidade através de uma expressão específica identificada por um nome. E eu tenho associação a essa expressão uma categoria. Então, aqui eu tenho as categorias de pessoa e de localização Salvador. O REM, reconhecimento de entidades nomeadas, pode ser pensado em duas subtarefas. Eu tenho que identificar a expressão, onde é que começa e onde é que termina esse nome. E uma vez que eu identifico, bom, aqui eu tenho uma entidade nomeada, eu tenho que identificar o tipo dela, né? Qual é a categoria semântica, como que eu classifico essa expressão. Aí nós temos aqui um exemplo com uma sentença, as entidades identificadas dentro dessa sentença e
consequente classificação nas classes, né? Então, aqui a gente tem pessoa, organização e local. A gente sempre vai ter o problema das delimitações, às vezes, quando a gente tem uma entidade dentro da outra, né? Universidade Federal da Bahia em Salvador. Nesse caso, é mais fácil de separar, mas, às vezes, a gente tem, por exemplo, a Universidade Federal da Bahia. Aqui, a gente classifica o nome é Universidade Federal da Bahia. Se a gente considerar entidades alinhadas, a gente ainda teria aqui Bahia como sendo um local. Mas aí já é entrando nos detalhes também conceituais da tarefa, né? Que quando a gente começa a trabalhar com eles começam também a ficar complicado. Aqui a gente está apresentando de uma maneira mais didática. Os métodos também, como o Marlo falou lá na parte histórica, também foram sofrendo os mesmos tipos de evolução dos métodos da área em geral, começando lá com uma abordagem baseada em regras, tinha muito uma consulta gazetteers, depois se começou a usar abordagens mais automáticas e mistas, né, utilizando outras técnicas envolvendo aprendizado de máquina ou redes neurais. E, ultimamente, como todas as áreas, se tenta também ver como que os modelos de linguagem podem auxiliar nessa tarefa. Para a gente entender bem a tarefa, acho que o Marlo tocou numa questão importante, que é disso da gente entender bem a tarefa, né? Uma vez que os métodos estão ficando baseados muito nos modelos de linguagem, é bom a gente ter um bom entendimento das tarefas, e essa tarefa aqui, ela se apresenta assim, a gente tem a frase, né? Então, para cada frase, a gente tem para cada elemento da frase, a gente tem uma classificação. Como a frase é uma estrutura sequencial, a gente tem essa ideia de classificação sequencial. Quer dizer, o que eu vou classificar a seguir depende do que eu classifiquei antes, né? Então, ali eu estou com esse esquema bio, eu estou identificando onde começa o B, né, de begin, onde começa a expressão, e ela vai seguindo enquanto seguirem is após o B, né? Então, ali a Amanda começou, e depois eu tenho o Silva, eu tenho um I, quer dizer, continuou, e as duas mantêm a mesma categoria. Então, ali começou a pessoa, continuou a pessoa, terminou no O. No O já não é mais aquela expressão, já é outra coisa, não é uma entidade nomeada. Então, essa é uma estrutura padrão, não é a única. Nas áreas, a gente tem muitas variações, tanto nos métodos como nas estruturas de dados, mas essa é uma estrutura bastante comum utilizada, né? E os métodos neurais recentes são baseados no BERT, na Roberta, nos outros modelos alternativos a esse estilo. Os modelos de geração de linguagem natural, como eles têm muito o problema das, digamos, alucinações ou da criatividade, e a gente aqui repete sempre, é uma tarefa de classificação, onde a gente repete o texto, adicionando uma classificação específica. Às vezes, a questão da criatividade não funciona muito bem aqui nessa tarefa. E os domínios, o Marlos mencionou o corpus do Harém, mas depois, e o corpus do Harém tem uma visão, digamos, geral, das entidades gerais, das primeiras estudadas naquelas conferências que ele mencionou, como o MOOC e o ACE, onde a gente tem pessoa, local, organização, mais algumas, mas que são de domínio geral. Depois disso, apareceram vários outros trabalhos também com o reconhecimento de entidades em domínios específicos, né, como no direito, na saúde, na biologia, na geologia e na história. Então, volta para a Daniela. Para mim, na verdade. Marlo. Então, voltando, seguindo a extração de relações,
A tarefa, como eu falei, ela evolui a partir da tarefa de extração de templates, né, de preenchimento de templates. Então, um template ele determinava, basicamente, determinados tipos de entidade de foco, né, de interesse, e determinadas relações entre essas entidades a serem identificadas no texto. Então, a evolução dessa tarefa para a tarefa de extração de relações, ela caracteriza como a gente entende a tarefa de extração de relações ou a tarefa de extração tradicional, ou extração de relações tradicional, que depois a gente vai falar sobre extração de informação aberta ou extração de relações abertas, certo? Então, basicamente, a tarefa de extração de relações é a tarefa de identificar determinados relacionamentos entre entidades em que esses relacionamentos são pré-determinados. Então, a gente tem uma lista de relacionamentos pré-determinados de um determinado domínio ou de um determinado interesse de aplicação, que determina qual é a semântica dessa relação e que tipo de entidades estão relacionadas nessa relação. Então, por exemplo, a gente tem aqui na lista uma cidade pertence a uma unidade federativa e a gente tem a descrição dizendo sobre uma cidade que está localizada em uma determinada unidade federativa, dizemos que a primeira pertence a esta última. Então, um exemplo, Salvador pertence à Bahia, certo? Então, a gente sempre lê esses pares como primeiro argumento, relação, segundo argumento, né? Salvador pertence à Bahia, ou, no exemplo de baixo, Salvador tem prefeito Bruno Reis, e por aí vai. Para passar. Agora, é importante para entender a tarefa e como efetivamente os métodos são desenvolvidos, a relação que existe, do ponto de vista metodológico, entre a identificação das entidades e a identificação das relações. Porque perceba que a gente está definindo a extração de relações como a extração de relações entre entidades mencionadas em um determinado texto, certo? Então, a tarefa ela tem uma natureza dupla. Ela tem, ao mesmo tempo, identificar essas relações e identificar ao mesmo tempo, identificar essas entidades e identificar qual a relação entre essas entidades, certo? Então, as tarefas de identificação de entidades e identificação de relações, no contexto de extração de relações, elas são interdependentes, porque a gente está delimitando um domínio, a gente quer identificar as entidades que são de foco para a aplicação, ou seja, são de foco para o tipo de relacionamento que a gente está investigando, e a gente quer identificar também a relação entre essas entidades, certo? Então, existem formas diferentes de a gente poder fazer isso. Então, a gente pode pensar isso como um pipeline em que, já que a gente está extraindo relações entre entidades, primeiro a gente identifica entidades de forma separada e depois a gente identifica a relação entre essas entidades. Isso caracteriza um tipo específico de tarefa de extração de relações que a gente chama identificação de relações. Porque a tarefa aí, ela se assemelha a uma classificação de, dadas duas entidades previamente identificadas no texto, existe essa relação ou não existe essa relação entre essas entidades, dado esse texto. Então, essa é uma configuração que a gente pode pensar a tarefa de extração de relações, pensando a identificação de relações como uma subtarefa anterior, que precede a extração da relação. Ou a gente pode pensar isso de forma conjunta, certo? Que a gente identifica ao mesmo tempo as relações e as entidades. Como existe uma interdependência, nesse caso, entre as duas coisas, fazer a identificação das entidades e das relações pode aumentar a performance dos seus métodos. Mas isso também, ao mesmo tempo, torna a tarefa inerentemente mais difícil, porque você está identificando dois tipos de informação ao mesmo tempo, certo? Então, existe uma... E aí, para essa tarefa de fazer em conjunto, é comumente chamada na literatura de ERE, que é Entity and Relation Joint Extraction. E muitos trabalhos, principalmente os mais novos, estão indo nessa direção justamente porque utilizar a informação da entidade e da relação ao mesmo tempo, identificar essas duas coisas ao mesmo tempo, a gente viu que ganha em performance se a gente tem uma grande quantidade de dados para processar. Como a gente vive atualmente num domínio, né, numa época em que a gente tem grandes quantidades de dados, pelo menos em algumas línguas específicas, para processar, devido a essas diversas conferências que a gente já teve, e ao esforço de construção de corpora e de datasets
conjuntos de dados para diferentes tarefas, e essa é uma delas, porque é bastante tradicional. Então, a gente tem uma quantidade de dados interessante que a gente pode dar para algoritmos de aprendizagem de máquina e modelos para que eles consigam explorar essas duas informações ao mesmo tempo e aprender como identificar essas relações de entidades ao mesmo tempo, obtendo uma performance maior do que os métodos mais anteriores, que eram focados nesse pipeline de extrair primeiro as entidades para depois identificar as relações. E aí agora a gente vai falar um pouco sobre uma variação específica da extração de informação, que é da extração de relações, em que a gente retira a limitação da predefinição de quais são os tipos de relações de interesse, né, pré-determinados, para tentar extrair todos os tipos de relações possíveis. E é a área que a gente chama de extração de informação aberta. Que aí eu passo para Daniela. Então, a gente vai falar um pouco dessa área, que é essa generalização, que ela teve um arco inicial e proposta, e principalmente através do sistema Text Runner, que foi do banco de 2007. E, como o Marlo falou, ela surge como essa generalização dessa tarefa conjunta de entidades sem classificação prévia e extração de relações conjuntas, né? Então, ela extrai informação estruturada de documentos sem predefinir nem as relações, nem os tipos de entidades que a gente vai extrair. Ela é conhecida em português como extração de informação aberta, tem gente que chama extração de relações aberta, e internacionalmente também é conhecida como OpenAI, ou também como essa parte toda de Open Information Extraction. Então, por exemplo, se a gente tem essa específica para a língua portuguesa, a gente tem a empresa XYZ, está localizada em Salvador, então a gente consegue extrair a empresa XYZ como argumento 1, está localizada em como a relação e Salvador como argumento 2. Tendo o teclado, por exemplo, faz parte de o notebook, o teclado argumento 1, faz parte de como relação e o notebook como argumento 2. Então, como foi observado nessa revisão sistemática, a extração de informação aberta para a língua portuguesa, ela tem uma história muito recente, né? E é isso que a gente vai ver um pouquinho aqui também, que foi o que foi relatado no capítulo. Então, um pouco só da formalização, dada que a gente tem agora uma sentença composta por tokens, né? A gente tem um extrator de informação aberta, que vai ser uma função que vai mapear entre esse conjunto como um tuplas, onde a gente vai ter a relação e os argumentos, argumento 1, 2, 3 e N, né? No capítulo, a gente fala somente das triplas, né? Ou seja, as tuplas no formato de triplas, onde a gente vai ter o argumento 1, a relação e o argumento 2. Sendo que esses argumento 1 e argumento 2, eles podem ser os sintagmas nominais, e podem ter tokens não necessariamente presentes ainda nessa relação, né? Nessa sentença e nessa relação. E a relação é um descritor, por exemplo, de um relacionamento que vai ser um relacionamento entre arg1 e arg2. Então, por exemplo, aqui extraído de uma ferramenta web que a gente desenvolveu, ela vai comprar um bolo, então a gente tem como argumento 1, por exemplo, ela, a relação vai comprar, e argumento 2, um bolo. Um pouco da história em termos da extração de informação aberta, ela é similar à história da própria extração de informação. Então, ela começou baseado também em regras e léxicos, utilizando post-taggers, utilizando chunkers como sintagmas nominais. Depois, ela evoluiu para uma parte onde teve os analisadores de dependência, onde foi um grande diferencial para a área que se obteve muitas extrações, e a gente teve um artigo também em inglês, que foi o Klaus, que foi bastante chaveador, né, nesse período aí de 2018, 2020, e depois ele caminhou para a área comum de todo mundo, a área de PLN, caminhou nessa parte de métodos baseado em modelos de aprendizado de máquina. Ela começou também com métodos inspirados, né, baseado no bio,
e atualmente segue também a mesma tendência da nossa área de PLN, baseada em redes neurais e esses grandes modelos de linguagem. A gente trouxe aqui alguns dos métodos baseados nesses delimitadores. Então, por exemplo, Posteg, Chunkers, por exemplo, a gente teve quem startou, principalmente para a área do português, foi o Gamalho. Depois a gente já trouxe alguns métodos, aí teve um trabalho da Vladia, o Report, né, que foi o Reverb vinculado ao português. E a gente teve outros trabalhos aí crescendo, baseado em inferências, baseado no pragmatismo, todo baseado em regras, né? E aí a gente veio trabalhando em cima do Argue do Gamalho também, com análise de dependência, onde a gente teve o DPT para a língua portuguesa, que a gente também obteve muitas extrações em termos de precisão e cobertura. Então, a gente ampliou muito, então foi um grande diferencial aí em termos da língua portuguesa. Depois seguiu-se com métodos também em termos de aprendizado de máquina, também trabalhando baseado em bioinspirados, né? E seguimos a tendência natural para o português, a língua portuguesa, com métodos neurais, baseado ainda em bios e outros crescendo aí, baseado em modelos já neurais, como teve o Ullama aí, um dos últimos. Então, só exemplos específicos para que a gente pudesse entender, o Report, por exemplo, ele tem uma análise, tem um texto livre, tem as sentenças e tem análise morfológica e sintática, e a gente utiliza dessas restrições, né, sintáticas e lexicais para trabalhar em termos das extrações dos argumentos. Então, a gente analisa, por exemplo, a relação sendo verbo com preposição e por aí vai. Em termos de análise de dependência, a gente tem a parte do DPT, onde a gente tem as sentenças, toda uma etapa de pré-processamento, e depois a gente tem a extração dos fatos, que permite que a gente extraia os argumentos, as relações, e os argumentos 2, casos particulares específicos. Então, por exemplo, o dono da fazenda viajou para Salvador ontem, e aí a gente consegue observar que, baseado no root, a gente consegue determinar os debts, a gente consegue determinar os subs e por aí vai, em termos de análise de dependência. Então, a gente consegue extrair muito mais. A gente consegue extrair, por exemplo, nessa sentença, o dono da fazenda, na relação viajou, a gente consegue extrair para Salvador, a gente consegue o dono da fazenda viajou ontem, e a gente consegue extrair o dono da fazenda viajou para Salvador ontem. Quer dizer, são muito mais extrações que a gente consegue, ampliando a nossa cobertura em termos de método, em termos de língua portuguesa. Aqui um outro exemplo, considerando, por exemplo, um aposto, né? Então, o diretor do hospital, Júlio, vendeu sua fazenda. Então, a gente consegue extrair, por exemplo, que o diretor do hospital é Júlio, incluindo aí um elemento que não existia na sentença previamente, que é o verbo aí. Em termos de aprendizado de máquina, a mesma coisa que a Renata explicou em termos do begin, do inner e do outer, a gente também tem em termos dos argumentos. Então, a gente define o begin do argumento 1, o inner do argumento 2, ou seja, eu continuo ainda no argumento 1, depois eu defino qual que é o meu predicado, e eu continuo, então, defino o meu argumento 2. Então, o begin do argumento 2, o inner do argumento 2. Então, aqui foi um dos métodos apresentados que foram baseados no encoder-decoder, mas que utilizou a parte do BIL para utilizar também toda a evolução de um classificador sequencial. E, por fim, também na parte de redes neurais e grandes modelos de linguagem, utilizando datasets específicos já para a língua portuguesa, feitos para extração de informação aberta, né, seguindo uma metodologia, foi convertido em instruções alpaca, aplicado um LoRa para reduzir no tamanho e conseguisse gerar essa função, que a gente tem as sentenças que vão processar para gerar as triplas, baseado nessa parte de extração também. Então, tudo isso são os métodos que existem hoje para que a gente possa trabalhar em termos de língua portuguesa, e aí vem os grandes desafios de como avaliar, ou seja, como considerar se aquela extração ela é correta ou não, porque essa extração é correta, porque aquela outra extração ela não é correta, né?
Então, numa base de pirâmide, ou seja, num escopo maior, onde a maioria utiliza dentro da área de extração de informação, é a precisão, cobertura e medida F, onde a maioria dos trabalhos que você vê e observa por extração de informação aberta ou extração de informação trabalha em cima de precisão e cobertura. Foi acrescido o yield, porque, na verdade, essa medida, a gente tinha um problema da cobertura em termos de extração de relações. Por quê? Ou de extração de triplas. Porque cada vez que uma pessoa lê uma sentença, ela pode, pelo seu conceito, extrair determinadas triplas daquela sentença. Então, a gente nunca sabe, de fato, quanto é a cobertura total. Então, o yield, ele veio para delimitar que, olha, não precisa ser a cobertura total, mas, de fato, a cobertura é pré-definida para aquela tarefa específica. E também a gente tem essa parte intrínseca, ou seja, de avaliação quantitativa e qualitativa da própria tarefa. A gente tem correspondências lexicais ou correspondências perfeitas. Então, por exemplo, se a gente tem uma tripla, que ela tem 50% é similar, independente da ordem, a gente considera isso na avaliação como uma correspondência lexical e tem um peso para isso. Ou a gente considera que a tripla ela só é considerada na avaliação como uma correspondência perfeita, idêntica. Se você não extraiu aquela tripla perfeita, então ela não conta para esse método de avaliação. Um pouco mais trabalhos, e aí a gente em língua portuguesa já tem alguns trabalhos que testam a extração de informação aberta em outras tarefas, né? Então é o que a gente chama da avaliação extrínseca. A gente tem query answering testando nesse sentido e outras também, mas numa proporção ainda menor, mas que está em fase de ascensão, né, nesse sentido. E ablação no sentido de que a própria extração de informação, em sendo parte de um pipeline de outras tarefas, precisa ser isolada nesses componentes, e a própria extração de informação que utiliza tokenização, outros tipos de tarefas embutidas também devem ser isoladas para ver que, de fato, qual que é a avaliação específica, além de toda a avaliação de gastos energéticos que a gente tem visto em termos de consumo e de eficiência também energética em termos dos métodos de avaliação. Eu não sei se Renata ou Marlon gostariam de complementar alguma coisa em relação à avaliação. Não, só nas outras tarefas, nas tarefas de reconhecimento de entidades nomeadas e extração de relações, como normalmente a gente já tem, a de entidades nomeadas, a gente tem uma plétora de métricas que são utilizadas, principalmente quando a gente reduz a tarefa de reconhecimento de entidades nomeadas para uma tarefa de classificação sequencial, que tem suas próprias, mas normalmente a gente utiliza variações de precisão, cobertura e medida F. Para a tarefa de extração de relações, quando a gente pensa em extração de relações como identificação de relações, que essa dica se torna uma tarefa de classificação normal, então a gente utiliza precisão, cobertura e medida F. Para extração de relações, pode-se utilizar, e depende da conferência que você né, o esquema avaliativo da conferência. Algumas utilizam precisão, cobertura e medida F, em algumas outras existe alguma variação, porque você tem erros da identificação das entidades, você tem erro de identificação da existência de relação entre as entidades e por aí vai. Então, a gente tem algumas variações de métricas para incorporar essas duas fontes de erro. Mas, em geral, as métricas padrão para entidades e para extração de relações, que não é OpenE, que tem suas particularidades, é, de fato, precisão, cobertura e medida F. Em termos de recursos, né? Aí Marlon também pode falar e Renata também podem falar um pouquinho. Nós trazemos aqui alguns exemplos de corpora anotado em português, com as entidades nomeadas. O AREN, que já foi mencionado aqui, e nós temos aqui outros que são de domínios específicos. Então, o GeoNer, no domínio da geologia, o Parish Memories, no domínio da história, que é um corpus que a gente tem trabalhando aqui junto, estou num centro de
investigação de história, culturas e sociedades e tenho trabalhado com textos históricos. E 2 exemplos aqui do domínio legal, né? Então, aí estão os exemplos com os links para esses corpos anotados, que têm sido usados para diversas avaliações, né, nas publicações aí da literatura, considerando o REIN e o português. Especificamente, em termos de extração de informação aberta, a gente também tem alguns corpora diretamente anotados em português. Então, são esses do Gamalho, pragmático, o que a gente chama de PUD 100 e o PUD 200. E ferramentas que estão disponíveis também em termos de métodos disponíveis também para poder serem utilizados no Colab e etc. Né? Tem também no GitHub do grupo nosso, do centro do Formas, esse Awesome Open, aí ele é um referencial que a gente herdou e que a gente tenta agora atualizar desde sempre de extração de informação aberta, internacional, classificado por línguas, então é um material muito rico que a gente vem tentando manter atualizado, né? Além das inúmeras iniciativas que seguiu-se também em português, porque a anotação de corpos é uma tarefa bastante árdua, então seguiu-se também em português a tentativa de corpora semi-automatizados. Então, o Transalign foi uma delas, a transferência da gente tentar pegar de uma tarefa e tentar anotar para outra tarefa, e a geração de corpora também sintéticos, né, no sentido de gerar com o LLM, a gente discutiu também bastante isso aí nos últimos capítulos, né, que é a apresentação. E só os desafios que a gente também pode trazer, né, então, como o próprio Marlo falou, a conceituação da tarefa é um desafio por si só, então, às vezes, você pega corpora distintos e que não sabe como eles foram anotados, e daí isso tem um impacto grande na tarefa que você está, por exemplo, definindo. O próprio desafio da extração de ínuplas, né? Quando você trabalha com mais de 2 argumentos, por exemplo, né? Os próprios corpora já são desafios, porque para a gente ter modelos de linguagem, a gente precisa ter grande quantidade de dados, e esses modelos baseados em dados consomem bastante isso, então a gente precisa de esforços, né? Ferramentas online, que às vezes é difícil para nós, assim, mantermos online num site específico, pago, disponível, né? Então, isso fica sendo como um recurso que às vezes se perde, uma ferramenta que estava online, que aí não está mais. Domínios específicos, que são desafios per si, né? Você faz toda uma tarefa de extração de informação aberta, mas você quer especializar, por exemplo, para o domínio financeiro, se torna um desafio. Tem termos mais específicos que você precisa estar denotando como é que vai avaliar. E a própria avaliação, que essa parte gerativa, ela tem uma característica mais específica, né, que está sendo bastante observada em termos não só mais de precisão, cobertura e medida F, mas com outras métricas de sumarização para geração própria de triplas, né? Então, isso tem sido novas investidas em termos dessa área aí. Só para finalizar, então, o que a gente viu aqui foi uma revisão da área de extração de informação, onde a gente falou das principais tarefas aí do NER, da extração de relações, da extração de informação aberta, principais métodos e recursos, né, utilizados nas tarefas, desafios e alguns problemas aí em aberto que a gente pontuou. Abro só a palavra para a finalização da Renata e do Marlon e me despeço aqui agradecendo desde já aí para eles fazerem as considerações finais. Não, estamos à disposição para dúvidas sobre o capítulo. Acho que a Daniela já cobriu aqui as considerações finais.
eu particularmente trabalho mais na área da recuperação do reconhecimento de entidades nomeadas, né, enquanto eles têm mais o foco na extração das relações. Realmente, às vezes, essas coisas se separam um pouco, mas o interessante é mesmo a união dessas tarefas para se ampliar as possibilidades de auxílio que se possa dar para diversas tarefas. Só uma consideração final que eu tenho é que uma coisa que a gente explorou pouco nessa versão do capítulo, e a gente está planejando estender ele, existe um outro tipo de extração de informação que eu cheguei a comentar, que é eventos e informação temporal nos textos, que é uma área com menor desenvolvimento que extração de relações e que identificação de entidades, extração de entidade, reconhecimento de entidades nomeadas, mas que tem uma importância também muito grande para a área de extração de informação. Para a língua portuguesa, a gente já tem alguns trabalhos sobre eventos e informações temporais. A gente teve dentro do segundo AREN uma trilha específica sobre identificação de entidades temporais. A gente tem trabalho tanto de Portugal quanto daqui do Brasil sobre identificação de eventos, extração de eventos, classificação de eventos, identificação de relações entre eventos, principalmente relações temporais entre eventos. Mas é uma área ainda subdesenvolvida, principalmente para a língua portuguesa, e é um campo interessante para quem quiser entrar. A gente tem alguns poucos recursos, mas a gente tem recursos, e o desenvolvimento de recursos para essa área é muito importante. Assim. Então, é um problema em aberto para a língua portuguesa, tanto processamento de entidades, relações temporais e identificação de eventos, certo? Que é algo que a gente pretende, numa versão futura desse capítulo, acrescentar também. Então, é isso que eu tinha de considerações. Queria agradecer. É isso. Obrigada.